Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Nesta sexta-feira, noite de 25 de novembro de 2016. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Lembrando que o programa de TV do SIMP, além de semanalmente ter aqui a sua apresentação ao vivo na TVC, também o disponibilizamos nas nossas mais variadas mídias eletrônicas. Então, vamos a elas. Primeiramente, o nosso site, a página oficial eletrônica do SIMP, que é o www.simpelotas.com.br. Para quem acessa a nossa página, lá no canto superior esquerdo de quem acessa a página, ali encontra-se um quadro e ali dispõe do vídeo do programa de TV, aquele último exibido aqui na TVC. Então, por exemplo, quem agora acessar aí a página vai conter o vídeo do programa de TV do dia 18, o da última sexta-feira que tivemos aqui na nossa programação. Também nesse mesmo site você acessa matérias, informações, todo o serviço de convênios que o SIMP disponibiliza a seus sócios, também os serviços que nós oferecemos na nossa própria entidade aos associados e dependentes, como, por exemplo, o serviço de assessoria jurídica, com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista e o atendimento diário também com os diretores da entidade. Então, para todos os municipários, para quem o nosso programa é voltado, mas também para toda a comunidade pelotense, em se tratando de internet, o acesso aí é livre. Visite nossa página www.simpelotas.com.br. Na sequência temos o nosso e-mail, o modo aí de você se corresponder com o SIMP é através do simp@simpelotas.com.br. Então você, servidor público, pode utilizar-se deste e-mail para enviar um vídeo, fotos, documentos em anexo, sejam eles para tratar de até possíveis denúncias acerca das condições do seu local de trabalho ou denúncias também de caráter pessoal. Se tratando de um e-mail, é uma forma sigilosa, você pode identificar-se através dele, que com certeza nós garantimos todo o sigilo e daremos o devido encaminhamento. Então, o e-mail oficial da entidade é este: simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos de nossa entidade, twitter.com/simpelotas. O que o SIMP utiliza lá no Twitter? Todas as matérias as quais publicamos lá em nosso site, através do Twitter, nós colocamos o título da respectiva matéria e um link. Este link o remeterá ao nosso site, onde você poderá acompanhar a matéria na íntegra. Então, tudo que nós produzimos de matérias, informações, nós colocamos lá no Twitter o título, breve resumo, até por se tratar de poucos caracteres no Twitter, e o link que eu remeterá diretamente para que você possa na íntegra acompanhar ali o informe, o aviso ou a matéria em si. Então, para aqueles que utilizam-se desta ferramenta eletrônica, twitter.com/simpelotas. Já no YouTube, no canal de vídeos, o qual nós possuímos lá no site YouTube, você pode acessá-lo através do youtube.com/simpelotas, ou seja, quem acessa o site do YouTube e coloca /simpelotas, você entra diretamente no nosso canal de vídeos. O que tem lá neste canal de vídeos? Lá constam todos os programas de TV do SIMP exibidos aqui na TVC ao longo destes mais de 8 anos que temos aqui semanalmente a nossa programação. Então, se você quiser rever um programa que lhe chamou a atenção pelas imagens, pelas denúncias que fizemos, pelos assuntos que foram abordados, por respostas de possíveis encaminhamentos que tivemos eles tratados em programas anteriores, consta tudo lá. O nosso acervo audiovisual encontra-se lá. Também tem
vídeos de algumas festividades nossas, de marchas, mobilizações, assembleias e alguns outros vídeos também de caráter informativo, respondendo ou explicando algo para a categoria dos servidores públicos municipais. Então, também, se você quiser acessar o nosso canal de vídeos no YouTube, é conforme consta aí no rodapé do seu televisor, youtube.com/simpelotas. Por fim, lá no Facebook, nós temos a nossa fanpage, ou seja, quem utiliza-se do Facebook, coloca lá na pesquisa Simp Pelotas, conforme está aí no seu vídeo, com certeza já vai aparecer a logomarca da entidade, igualzinha a essa laranjinha que tem no rodapé do seu televisor, no cantinho aí, onde diz a sigla Simp ali e aquela estrela de 5 pontos. Então, quando você botar Simp Pelotas, já vai ver ali, clique em cima e você vai cair direto ali na timeline, na linha do tempo da nossa fanpage, a nossa página no Facebook. Ali diariamente colocamos matérias, informações, sempre de forma atualizada, inclusive fazemos isso no final de semana, e também dispõe das nossas postagens na linha do tempo. Elas são livres para você colocar o seu comentário, seja através de um questionamento, de uma sugestão, um elogio, uma crítica. Você também pode compartilhar, curtir todas as matérias e informações postadas. Também temos ali o nosso chat, o bate-papo, né, chamado Messenger também, que é para uma conversa mais pessoal do servidor, enfim, do colega, da pessoa que deseja conversar com a direção do Simp de uma forma mais sigilosa, né? Porque ali no bate-papo fica só entre o interessado e a direção do Simp. Da mesma forma, você também pode fazer ali as denúncias dos seus locais de trabalho, de algum problema de relacionamento interpessoal, também para tirar as suas dúvidas, questionamentos em geral. Fique à vontade também para utilizar-se desta ferramenta. A gente sempre ressalta que essas mídias eletrônicas, elas servem não só para divulgar os trabalhos da entidade, mas também elas ajudam a gente diminuir, a minimizar os conflitos, o distanciamento que tem do próprio sindicato com a sua base, porque a base municipal é muito grande. Nós temos mais de 300 locais distintos, prestadores de serviços à comunidade vinculados à Prefeitura de Pelotas. Em se tratando de zona urbana, zona rural, então a nossa base ela é muito grande. Não é praticamente impossível nós conseguirmos visitar os locais. Então, ferramentas importantes como estas levam as informações aos municipários, tiram as suas dúvidas, respondendo inclusive praticamente em tempo real. E elas são muito importantes. Então, estas são as mídias eletrônicas. E agora, concluindo, né, que a sua participação conosco aqui ao vivo ela é muito importante, ela também se dá através aqui do envio de mensagens de texto, famoso SMS ou torpedo, ou através de mensagens via WhatsApp, ou seja, tanto via SMS como WhatsApp, a sua participação se dá por mensagem escrita. Nós não podemos colocar aqui áudio, né, uma mensagem de áudio aí via WhatsApp. Não sabemos o conteúdo previamente, não temos acesso. Então, você ao vivo participa conosco livremente por mensagem escrita, seja através do SMS ou via WhatsApp, através do número aí na sua tela, 99122-8820. 99122-8820. Fique livre aqui para nos criticar, para nos sugerir, nos elogiar, enfim, mandar o seu questionamento. O programa é de você, municipário, especialmente, e também de toda a comunidade pelotense aqui que assiste o nosso programa, que a gente sabe que tem bastante audiência também de pessoas que não são diretamente servidoras públicas, mas necessitam da prestação de nossos serviços, querem estar por dentro do que ocorre no cenário político, seja ele em nível municipal, estadual ou federal, porque nosso programa também é de utilidade pública, a gente explica juridicamente, politicamente, tecnicamente, muitas matérias aqui que atingem diretamente o usuário, o munícipe em si. Então, também fica o recado que você fique livre para participar conosco ao vivo. E também o espaço da TVC, na importância de termos aqui em Pelotas uma TV
com esse caráter, nesse caráter comunitário, com esse caráter de estabelecer um elo, esse vínculo diretamente com a comunidade, né? Não se trata de uma TV comercial, e é por isso a importância da permanência, da existência da TVC, porque ela cumpre um papel plural. Nós temos os mais diversos tipos de programas na grade aqui da TVC, sejam culturais, artísticos, religiosos, jornalísticos, de esporte, de sindicatos que representam trabalhadores, enfim. Ele é multifacetado, digamos assim, o seu estilo de programa para fazer a comunidade, que é justamente para atender uma gama maior, né, de cidadãos pelotenses. Então, este espaço também é bastante rico para nós, dos sindicatos municipários, porque também atinge o servidor. É mais uma daquelas ferramentas que nos servem, né? Então, por isso, cada vez mais a importância de parabenizar e agradecer a existência de uma TV comunitária, né, que não tem fins lucrativos, caráter comercial, mas sim de levar a melhor programação possível. É normal que tenhamos problemas técnicos, problemas até de não ter toda uma equipe estruturada. Nesse momento aqui estou sendo assessorado pelo Birinha, né? O Birinha, ao mesmo tempo que está lá na Suite Master, apresenta o seu programa aqui também hoje, já auxilia lá na Suite Master nos outros programas, né? O Wagner, o Renato, todos aqui que trabalham. Ninguém tem posição fixa, às vezes está por trás das câmeras filmando, está lá editando, está colocando aqui os caracteres, essas letrinhas aqui que aparecem aqui embaixo, vendo o nosso sistema de áudio, gravando o nosso programa depois para a gente poder também nas nossas mídias reproduzir. Então vocês veem que na verdade é um trabalho de parceria, mas é um trabalho com bastante carinho e amor para a comunidade pelotense, através de toda a sua programação e também dos seus idealizadores, né? A responsabilidade de cada programa aqui é de quem os produz. Então é importante sempre frisar isso. Bom, pessoal, hoje o nosso programa nós estamos trazendo para vocês 2 vídeos que ao longo do programa estarei demonstrando e comentando. Um dos vídeos se refere a uma reunião que nós tivemos lá na sede do SIMP na sexta-feira passada. A gente filmou, mas não deu tempo de editar, ou seja, uma reunião que se estendeu às 19 horas na sexta passada, sendo que nós temos que estar aqui ao vivo às 19. Então fiz as filmagens ali até perto de 18h30, 18h40, mas não havia viabilidade, tempo hábil possível para editar e trazer aqui para o programa na sexta passada. Nós estamos trazendo hoje aqui, que foi a 5ª reunião da Frente em Defesa do Serviço Público das Conquistas Sociais e Trabalhistas, ou seja, uma frente que reúne as mais variadas representações dos movimentos sociais e sindicais, desde os servidores da Universidade Federal de Pelotas, dos docentes, ou seja, os professores da Universidade Federal, Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, Sindicato do próprio SIMP, Sindicato dos Municipários, outros diversos sindicatos dos metalúrgicos, enfim, movimentos sociais diversos também de estudantes, de outras instituições também de ensino. É uma gama muito grande que se somou, se solidarizou para a constituição dessa frente, e ela tem um caráter de todas essas marchas, essas manifestações, as explicações, os encaminhamentos que chegaram até Brasília, nós vamos estar mostrando hoje aqui no programa, contra a PEC 55, né, a PEC que se encontra agora no Senado, era a PEC 241, quando ela estava lá na Câmara dos Deputados, a PEC da maldade que se chama, né, que congela por 20 anos praticamente aí os investimentos na saúde e educação, né, muda com a metodologia do salário mínimo, reduz a valorização do salário mínimo nos próximos 20 anos, serviços essenciais serão atingidos diretamente a nação brasileira que necessita de serviço público, ou seja, é o governo federal cortando na camada de quem mais precisa. Quando o governo federal vai para a TV e diz que cada um tem que ter a sua cota de sacrifício, a gente não vê o governo federal tendo qualquer tipo de sacrifício, né? Não se reduz o vale paletó de um deputado federal, de um senador, não se dispensa veículos oficiais com segurança particular, não se dispensa colocar apartamentos em Brasília funcionais à disposição. Já não basta o deputado, o senador ganhar um bom valor de subsídio mensal e ainda é coberto por nós, sem descontar qualquer valor do seu subsídio, para ele morar, para ele viajar, para ele comer, né? Bom, tanto que o presidente Temer tem dado
jantares, né, às nossas custas, para os deputados federais, senadores aprovarem as suas próprias propostas, né? E não são jantares regados a uma água, a um refrigerante ou uma comida simples, né? Coisa chique mesmo, coisa bem diferente do patamar do brasileiro que vai sofrer com estes cortes fundamentais nos próximos 20 anos. Então a gente vai estar demonstrando o vídeo da 5ª reunião da frente que debate todas as ações para tentar evitar, né, chamar a atenção do pelotense e cada município fazendo sua parte, seus estados, culminando em Brasília agora, dia 20... Terça-feira próxima agora, né? Hoje são 25, 26, 27, 28, 29. Dia 29 de novembro, terça-feira próxima, será a votação em primeiro turno no Senado da PEC. Ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados Federais e agora ela encontra-se no Senado. Então vários municípios, inclusive Pelotas, terão caravanas, ônibus, que levarão os trabalhadores, os representantes de alguns segmentos para lá se fazerem presentes. Terá atividades aqui em Pelotas na terça-feira. O SIMP está convocando, inclusive, uma paralisação para terça-feira. Hoje, mais tarde, quando eu sair daqui do programa de TV, já vou estar colocando nas mídias do SIMP todas as informações desta paralisação de terça-feira para os municipários, né, que nós vamos estar convocando a categoria. Então, estamos trazendo este vídeo como primeiro a ser demonstrado aqui da reunião desta frente na sexta passada. E também hoje em Pelotas, pela manhã, se estendendo até o iniciozinho da tarde, nós tivemos a mobilização das mulheres em luta por nenhum direito a menos. Por quê? Porque hoje é celebrado internacionalmente o Dia de Combate à Violência contra a Mulher. Então, foi muito legal, teve uma atividade desenvolvida pelas mulheres, não só da Frente Brasil Popular, do Movimento do Levante, as mulheres da Via Campesina, que convidaram todos os outros demais sindicatos e movimentos sociais e sindicais a se somarem na mobilização de hoje, porque já levou como bandeira não só a luta pelo empoderamento feminino, não só isso, levou no caráter de gênero feminino as consequências que essa PEC vai trazer, que a reforma do ensino médio vai trazer, que a reforma previdenciária vai trazer e também a reforma trabalhista. Então foi um contexto bem legal e culminou ali no prédio do INSS. Então nós vamos estar demonstrando também esse segundo vídeo. E por fim, nós também estaremos demonstrando umas 3 imagens, fotos, que comprovam, né, que a Câmara de Vereadores, quando realizou aquela audiência pública, a qual a gente trouxe imagens, né, no programa passado a gente demonstrou essas imagens, daquela audiência pública que teve lá na Câmara de Vereadores, no dia 16 de novembro, quarta da semana passada, aquela audiência pública que tratou sobre tirar a posição da Câmara e de todos que lá estavam presentes, os movimentos sociais e sindicais, de debatermos, discutirmos sobre a PEC. E a grande maioria dos vereadores que estavam presentes ali no plenário votaram a favor de ser contra a PEC, de mobilizar outros municípios vizinhos da região sul, contactando as respectivas casas legislativas, ou seja, as câmaras de vereadores, e num ato unificado, os vereadores levarem em mãos uma carta com esta decisão, com essa deliberação, né, dizendo para os 3 senadores gaúchos, Paulo Paim, Ana Amélia Lemos e Lazier Martins, entregaram essa comissão representativa de vereadores, entregaram em mãos, protocolado em mãos para estes senadores, o desejo de que votem contrário a essa PEC que limita os gastos públicos por 20 anos. E nós estamos aqui, né, para divulgar as imagens desta comprovação, né, para comprovar que aquilo que os trabalhadores pediram, que a sociedade pelotense pediu lá na audiência pública, ficou concretizado, e a imagem a gente tem que fazer eco aqui e demonstrar, né, independente de sigla partidária, independente de vereador, isso para nós não nos interessa, interessa que o Poder Legislativo cumpriu o seu papel e esteve lá entregando aquilo que foi discutido e aprovado por todos na referida audiência, que estaremos também trazendo imagens. E temos outros temas de pauta
que estaremos abordando aqui ao longo do programa. Então, antes que eu comece aqui a ler alguns informes e debruce-se sobre as pautas que temos, eu recebi aqui uma mensagem de WhatsApp que nos diz assim: oi, tudo bem? Ah, tá, agora eu entendi aqui, já entendi. Na verdade, a pessoa aqui que me mandou online é uma jornalista, né? Ela é do jornal do Correio do Povo, tá? E ela havia, a Angélica, jornalista, e ela havia nos pedido fotos que nós tiramos da mobilização de hoje à tarde, que nem nós divulgamos nas nossas mídias do SIMP. Nós vamos colocar agora após o programa, porque não teve tempo. Nós saímos da mobilização, fomos para o SIMP, editar os vídeos, preparar todo o material para o programa de TV. E aí ela nos pediu imagens para que a gente as enviasse, para ela colocar na matéria que ela fez as fotos tiradas por nós pelo SIMP. E eu enviei essas fotos a ela antes de vir para o programa. E ela falou que recebeu as fotos e que está tudo ok, que vão colocar na matéria, né? Mas não é alguém que está nos assistindo aqui ao vivo, mas faz parte do contexto do nosso programa, né? Os meios de imprensa nos procurando justamente para retratar isso aí, né? O que ocorreu hoje, que chamou a atenção inclusive em nível estadual, as atividades aqui em Pelotas. E repito, as atividades em Pelotas sempre muito tranquilas, sem brigas, sem quebra-quebra de nada, né? Sempre de forma muito pacífica. Isso é uma característica nossa aqui de Pelotas, dos sindicatos, dos estudantes, né? Diferentemente, às vezes a gente vê a mídia de canais abertos, mais especificamente mostrando lá em Porto Alegre, colocando fogo em lixeiras, quebrando vidros de agências bancárias. Não é o nosso caráter aqui em Pelotas. Em que sentido? Né? É demonstrar que o Estado Democrático de Direito permite-se que façam-se manifestações, não depredando o patrimônio público e respeitando as pessoas como um todo, né? O direito de manifestar-se, o que é legítimo. Bom, lida a mensagem aqui da nossa jornalista Angélica, primeiramente nós fazemos aqui um convite, né, aos sócios do SIMP e também aos não sócios, porque o SIMP estará promovendo dia 9 de dezembro, às 21 horas, na Associação dos Ex-Funcionários da CTMR, no salão da Associação dos Ex-Funcionários da CTMR, ali na Rua Barão de Santa Tecla, 253, entre Dom Pedro II e Teles. É no centro, praticamente ali. Nós, no dia 9 de dezembro, às 21 horas, estaremos comemorando os 28 anos de existência do SIMP, dos Sindicatos Municipais de Pelotas. Então será a festa dos 28 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, tá? Será uma festa temática, onde terá sorteio de brindes, vários brindes para sócios e dependentes. E é uma festa que, além de música, contará também com jantar. O cardápio é galeto, saladas e arroz. Então, para quem é sócio do SIMP, sócio e dependente de sócio, ele tem uma facilidade. Ele pode, lá no SIMP, comprar o seu ingresso a um preço bem módico e, se você quiser colocar de forma consignada, ou seja, com desconto em folha de pagamento, tanto o ingresso e as bebidas, se ultrapassar a R$40, você pode consignar as bebidas e o ingresso e ainda parcelar em até 2 vezes sem juros. Então, um exemplo: sou sócio, quero comprar um ingresso para mim, para minha esposa, para o meu filho e quero comprar bebidas previamente. Como assim? Olha, não necessariamente tem que saber quanto eu vou beber, seja de cerveja, de refrigerante, água, enfim. Mas, olha, inicialmente quero já comprar aqui com vocês, porque eu não tenho dinheiro à vista para pagar. Quero colocar aí umas 4 cervejas, uns 2 refrigerantes, uma água. Não tem problema. Ele vai sair com os tickets ali, trocará lá no dia, na hora da festa, e isso só vai ser descontado daqui a mais de um mês, parceladamente em 2 vezes. Se o colega não utilizou de todos os seus tickets até o fim da festa, não tem problema. Ele entrega seus tickets e leva a bebida para casa, sem problema nenhum. A facilidade do sócio de poder fazer consignado é que ele não precisará ter o dinheiro na hora, nem para adquirir o ingresso, nem para comprar as bebidas. Como eu falei, repito, é descontado daqui a um mês,
depois dele adquirir, e ainda parceladamente em 2 vezes, com desconto em folha. Para isso tem que comparecer no SIMP até a véspera da festa, ou seja, até o dia 8 de dezembro, uma quinta-feira, porque a festa é no dia 9 de dezembro à noite. E não sócios, claro, não são sócios, podem ir à festa, mas aí o pagamento é somente à vista e também basta comparecer lá na sede do SIMP até o dia 8 de dezembro. Então, eu ressalto que os convites são limitados, eles saem muito rápido, porque essa festa do SIMP de final de ano, né, de uma forma temática, com jantar, ela sempre lota, a gente vende rapidinho, são cerca de 250 lugares para as pessoas jantarem, tudo, então são ingressos limitados, pela condição do espaço, embora bastante grande, mas que eles saem muito rapidamente. Então não deixe para comprar na última hora, né? A gente felizmente sempre vê alguns colegas que se deixam para ir na véspera da festa e aí já vendemos há um bom tempo tudo antes. Então garanta o seu ingresso para a festa do SIMP, embalado ao som dos anos 80, dia 9 de dezembro, às 21 horas. Festa com música, né, e jantar. O segundo, não informe, na verdade a gente vai tratar como um ponto de pauta, mas ele já foi tratado em vários outros programas, só que agora efetivamente a Prefeitura finalmente nos respondeu, né? Documentos aqui, alguns datados de meses atrás, meses. E embora o SIMP recebeu essas respostas do Executivo de forma tardia, pior do que isso é virem sem solução, sem corrigir os problemas. O primeiro, pessoal, a Prefeitura de Pelotas nos respondeu, assinado esse documento através do chefe de gabinete do prefeito, senhor Abel Abreu Dourado. O primeiro ofício trata e versa, no caso, sobre o seguinte: sobre aquela situação que vários servidores, há um bom tempo atrás, principalmente bem no início desse ano, no calendário letivo, vários servidores que estudam em faculdades, cursam nível superior e que tinham o seu horário de trabalho conflitando com o horário que ele tinha aula, o servidor de regime estatutário, lá na Lei Municipal 3008 do ano de 86, prevê claramente lá que a Prefeitura deverá facilitar que o servidor possa cursar a faculdade, comprovando com atestado de matrícula, comprovando com a sua frequência. E este facilitar fica condicionado ao seguinte: em alguns casos a Prefeitura reduz a carga horária, ou seja, eu trabalho das 8 às 14 e tenho aula às 1h30, né? Eu tenho que sair mais cedo do meu local de trabalho para conseguir chegar em tempo na aula. Ou o colega trabalha, o seu horário de trabalho fixo compreende o mesmo horário ou turno da faculdade, tem que me colocar num outro turno alternativo. E a própria lei diz que o servidor, ser dispensado, né, poderá a qualquer tempo depois ser exigido da sua chefia imediata a compensação de tais dias ou horários, o que não há problema nenhum. Vários servidores faziam sim o protocolo, entregavam essa documentação e ou as secretarias demoravam para responder, e aí o servidor estava lá com faltas na sua faculdade, porque não tinha como não ir ao trabalho para ir à aula, ou fazia-se vice-versa, faltava ao trabalho para ir à aula, ou se compreendia parte dessa carga horária, em tal hora ele saía do trabalho, não completando a sua carga horária na íntegra de trabalho, para ir à faculdade. Então tinha esse porém. E nós estávamos questionando a Prefeitura, por que não estava sendo garantido, por que essa demora toda, né? E a Prefeitura nos respondeu que antes da implantação do ponto biométrico, do equipamento biométrico, o que ocorria antes com maior facilidade eram meros acordos com os servidores nas suas secretarias de lotação para a redução de carga horária a fim de estudar. Então ele dizia que antigamente que o servidor conversava com a sua chefia lá, com a sua secretaria, ou até mostrava a documentação, a secretaria, não, ok, vamos reduzir a tua carga horária aqui, porque não dá tempo de tu estudar, nós vamos garantir que tu estude. E está correto, muitos servidores comprovavam sim, com um atestado de matrícula e frequência, não era mero acordo verbal, ele fez o que a lei exige.
E aí o senhor Abel nos informa que depois da implantação do ponto biométrico, se reorganizou o fluxo e implantou-se uma nova sistemática para a obtenção dessa redução de carga horária, exigindo do servidor um requerimento administrativo, ou seja, ele protocolando o pedido, anexando o pedido à cópia do atestado de matrícula, atestado dos dias e horário das disciplinas cursadas, e também o preenchimento de um formulário específico para subsidiar toda a análise da sua secretaria, no caso do servidor. Então, com esta nova exigência, as alterações de rotinas até puderam acarretar um maior lapso temporal, ou seja, uma maior demora para conceder aos servidores, em face dessas informações e adoção de procedimentos corretos. Mas o Executivo assegurou na sua resposta que nenhum servidor foi prejudicado por eventual demora na apreciação de seu requerimento, desde que preenchido e entregue todos os documentos exigidos em tempo hábil. Aí é que nós rebatemos, inclusive, na nossa matéria. Esta informação, com todo respeito, senhor Abel e Prefeitura de Pelotas, ela não confere, porque nós temos casos concretos, principalmente na Secretaria de Educação, que os servidores atenderam a todos estes requisitos, colocaram o atestado de matrícula, dos dias, horários, dos cursos, principalmente trabalhadores da educação infantil, que trabalham 2 turnos, 40 horas semanais, e que alguns tinham faculdade à tarde, e que não se reduziu a carga horária destes ou sequer os liberou. E quando isso foi acontecer foi 2 meses depois. Nós temos casos concretos de servidor que perdeu 2 meses praticamente de aula, ou em alguns dias ele saiu mais cedo, faltou, enfim, comprometeu o ponto inclusive dele de trabalho. Então, essa informação que ninguém foi prejudicado, com todo respeito, ela não confere, nós temos provas disso. O segundo encaminhamento, mas diz, segundo o senhor Abreu Dourado, que hoje isso aí está tudo regularizado. Então, o servidor que quiser cursar nível superior, basta ali protocolar, fazer todos esses procedimentos exigidos. Já um outro ofício trata relativamente ao exame, ao custo do exame toxicológico para motoristas profissionais. Uma resolução do CONTRAN passou a exigir que motoristas profissionais façam o exame toxicológico em laboratório. Pode ser através do fio de cabelo, enfim, os laboratórios coletam essas análises, coletam e fazem análises que permitem até saber se há 3 meses antes do exame, 3 meses atrás, o motorista utilizou-se de alguma substância que causa efeito análogos, né, um entorpecente, uma droga, enfim. E nós questionamos a Prefeitura, que a Prefeitura tinha a obrigação de pagar esse exame toxicológico, que custa quase R$300, que ela tinha que pagar para os motoristas da Prefeitura, os motoristas profissionais exigidos de tal exame. E a Prefeitura diz que, com base no parecer da Procuradoria-Geral, olhem um absurdo, que a Procuradoria respalda o seguinte, que não tem essa previsão lá no Estatuto do Servidor, que é do ano de 86, que como não tem previsão legal, não tem como custear. Ou seja, o servidor tem que pagar do próprio bolso para trabalhar de motorista ali da Prefeitura, um requisito legal. Nós perguntamos, pessoal, como que uma exigência do Conselho Nacional de Trânsito, que é deste ano de 2016, como que isso estaria previsto há mais de 20 anos atrás? Isso é resposta que a Procuradoria dê. Ah, não está previsto no Estatuto, mas claro, o Estatuto na época trabalha com as coisas da época. À medida que as legislações vão alterando, vão mudando, a Prefeitura tem que se adequar a isso, a estas novas exigências. É uma coisa óbvia. Mas, mais uma vez, a Prefeitura bota no colo do servidor, do motorista da Prefeitura, ter que pagar do próprio bolso para fazer o exame toxicológico em laboratório privado, particular, na casa aí de R$300, né? Então, é um absurdo um motorista ter que tirar de um salário baixo, custear ainda para fazer o exame, que seria uma obrigação, sim, da Prefeitura. Por fim, esse é o mais absurdo possível, que é uma novela. Servidores da Secretaria de Saúde e servidores da Secretaria de Educação, tá? Que fizeram horas extras nos meses de fevereiro e março, lá na Secretaria de Justiça Social, trabalhando em casas lares, em abrigos institucionais, cuidando de idosos, de crianças, sejam aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por agressões, com menores infratores, ou seja, trabalhando com um público carente, enfim.
esses trabalhadores, além de terem realizado a sua jornada de trabalho nos seus respectivos locais de trabalho, ainda foram fazer hora extra na Justiça Social, porque necessitava dessa demanda, necessitava do trabalho deles. Pois bem, fevereiro e março, nós estamos em novembro e até hoje a Prefeitura de Pelotas não pagou um tostão destas horas extras realizadas pelos trabalhadores da saúde e da educação que trabalharam na Justiça Social. Aí o que a gente recebe de resposta agora, depois de toda essa demora, tá? Segundo a resposta do Executivo, o pedido foi indeferido com fundamento no parecer da Procuradoria, em função de informações prestadas pela Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Ou seja, os servidores de ambas secretarias somente realizaram essas horas extras na Justiça Social com prévia autorização. Eu, como servidor, eu não chego lá na Secretaria de Justiça Social, olha, eu sou lá da Educação, sou lá da Saúde, estou a fim de fazer hora extra aqui porque eu quero ganhar mais, qual é a casa que eu tenho que ir? Não é assim. O perfil de profissionais que vieram dessas secretarias são parecidos com aqueles que lá já trabalham, né? Cuidando de pessoas, seja na área da saúde, da educação, que já lidam com crianças, enfim, são pessoas que têm experiências nas áreas nas quais lá elas vão desempenhar. Não pode ir lá um motorista, eu quero fazer hora extra aqui como educador social, como um técnico em enfermagem. Não tem informação para isso, não posso. E tinha-se necessidade, inclusive, de atender os usuários dessas casas existentes. Ou seja, esses trabalhadores deixaram de estar de folga com as suas famílias, trabalharam e não receberam a remuneração correspondente até o presente momento. Quer dizer, quando a Prefeitura precisou destes servidores, eles se disponibilizaram. Mas na hora de pagar pelo trabalho executado, a Prefeitura se apropria dos valores indevidamente, se utilizando da boa-fé destes trabalhadores, e ela resolve a situação como? Não os pagando. Bem diferente de se um servidor ele não cumprir a carga horária dele lá na íntegra exigida em concurso, conforme o ponto biométrico lá no seu local de trabalho, certamente ele vai ser imediatamente descontado na próxima folha de pagamento. Ou se ele falta e não leva um atestado, é uma falta não justificada, imediatamente no próximo contra-cheque ele tem lá o desconto dessa falta. Ou seja, são dois pesos e duas medidas que a Prefeitura trabalha para essas situações. Então o SIMP orienta para todos aqueles servidores que se sintam prejudicados com esses três assuntos que eu tratei aqui, tanto no que se refere ao exame toxicológico, não custeio por parte da Prefeitura, bem como aqueles trabalhadores da saúde e educação que fizeram horas extras na Justiça Social e não receberam, nós orientamos que busquem o atendimento jurídico com os nossos advogados, aqueles que são sócios da entidade, e ingressem com ação judicial contra a Prefeitura, gratuitamente, utilizando-se da nossa assessoria jurídica, para cobrar esses valores. Trabalharam, está lá a carga horária comprovada, tem que receber. Como é que a Prefeitura vai se apropriar dos valores que seriam inerentes aos servidores que, quando fizeram as horas extras, se planejaram, contabilizaram para aquilo ali, e mais de meio ano depois, simplesmente a Prefeitura não vai pagar? Vai dar um calote para eles, né? É vergonhoso a forma que a Prefeitura trata os seus servidores, é vergonhoso mesmo. Mas estamos aí enquanto sindicato para defender os direitos. Bom, pessoal, vou pedir para o Birinha colocar lá na ponta do play lá, do nosso Media Player, para a gente logo aqui agora assistir o vídeo da reunião da Frente em Defesa do Serviço Público das Conquistas Sociais e Trabalhistas, reunião realizada na sexta-feira passada. Então, Birinha, pode dar o play aí para nós, por gentileza. Esta reunião foi realizada, muito obrigado, essa reunião foi realizada na sexta-feira passada, lá na sede do SIMP, né? E teve como objetivo difundir, trocar as informações de quais seriam as próximas ações em nível local de Pelotas para conscientizar a comunidade pelotense, para tratar nas escolas, nas universidades, em vários pontos de trabalho, sobre a PEC, sobre aquilo que ela prejudicará a comunidade brasileira, o que vai nos atingir diretamente aqui em Pelotas, por que vai diminuir os serviços na área da saúde, por que vai diminuir as vagas nas faculdades, terminar com programas
de bolsas, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, a oferta de vagas vai diminuir, para tratar da própria reforma do ensino médio, que desobriga vários tipos de educação que são necessárias no ensino médio, e a reforma da Previdência, que vai obrigar que todo trabalhador e trabalhadora brasileira, no mínimo, tenha que ter 65 anos de idade para ter direito de pedir aposentadoria. Hoje não tem um requisito desse nível, amplia, inclusive aumenta que trabalhadores do campo, né, têm que trabalhar mais anos, inclusive, não faz qualquer diferença com o trabalhador da cidade, aumenta em mais 5 anos para qualquer trabalhador, homem ou mulher, poder ter que requisitar o seu pedido de aposentadoria e várias outras coisas que virão aí também. E futuramente a reforma trabalhista, que com certeza mexerá em direitos como 13º, salário, férias, tudo isso está sendo discutido há um bom tempo, mas vem agora como uma locomotiva prestes a descarrilar. Então, temos que nos apropriar, temos cada vez mais ver na internet, pesquisar em sites confiáveis, ouvir segmentos que representam de fato os trabalhadores para ter explicação jurídica, técnica, de que tudo isso vai atingir a todos nós, cidadãos. Agora eu vou pedir para o Mirinha colocar o segundo vídeo, que trata-se da mobilização que tivemos hoje, desde cedo pela manhã, com concentração lá no Largo Edmar Fetter, no Largo do Mercado Público, que depois fizemos uma marcha e culminou lá no prédio do INSS. Então, Mirinha, pode soltar para nós aí, por gentileza, é o vídeo da mobilização do dia de combate à violência contra a mulher. Né? Aí era a concentração no Largo do Mercado, o pessoal do Levante, né? Essa gurizada aí que sempre anima, com muita alegria, com várias músicas de autoria deles, né? Que são paródias aí de músicas já existentes, mas com letras políticas que traduzem fielmente aí o pensamento do cidadão, do brasileiro que está sendo atingido. Aí é o momento que inicia-se a marcha, que saiu ali pela rua 15 de novembro, até chegar ali à rua Dom Pedro II, como o pessoal está dobrando, e um grande número de trabalhadores, comunidade pelotense, crianças, idosos, muitos se fizeram presentes. Depois caminhamos pela Dom Pedro II, em direção até a rua Almirante Barroso, e depois da Barroso o pessoal seguiu até o prédio do INSS. Então hoje, né, por isso que o SIMP convidou os municipários para uma mobilização, não era uma paralisação hoje, que era para os municipários também se somarem a essas atividades, chamada aí como Mulheres em Luta por Nenhum Direito a Menos, né? Celebrado hoje como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E foi chamado pelas mulheres da Via Campesina, MTD, do Levante Popular da Juventude e da Frente Brasil Popular. E aí o pessoal todo entrou no INSS, não teve nenhum quebra-quebra, antes que alguém pense ou fale algo diferente. Foi tranquilo, ali, é como a gente sempre diz, né, o prédio ele é público, né, foi para mostrar para os usuários, para as pessoas aí que estão sendo atendidas, muitas vezes aí têm os seus direitos negados, muitos aposentados possivelmente têm que voltar a contribuir para a Previdência depois de aposentados, muitos servidores da ativa possivelmente vão ter que aumentar as suas contribuições, assim como o Sartori já está com o projeto do pacotaço dele para aumentar as contribuições para a Previdência dos servidores estaduais. Então, todas as mulheres hoje têm as suas vidas ameaçadas com a perda de direitos, né? Os desmontes das políticas de saúde, educação, assistência social, elas vêm atingindo especialmente as mulheres. São elas que precisam se dedicar mais tempo ao cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas doentes e com alguma necessidade de atenção permanente. Então a população negra, e principalmente as mulheres negras hoje, são as mais afetadas, por serem maioria entre a população pobre e por ser estabelecido já desigualdades no acesso à educação, saúde. Aí a Brigada Militar que estava acompanhando, né, porque um dos seguranças lá da agência ali do INSS, num primeiro momento se sentiu agredido, algo do tipo, mas não teve qualquer tipo de lesão, nem nada nesse sentido, foi tranquilo, embora o pessoal do batalhão de choque da Polícia Militar estava a postos, né, mas é o trabalho deles, de ficarem a postos, no sentido de tentar intervir, não precisou intervir, nem sequer se movimentaram, ficaram lá na esquina ali do comando de um dos batalhões ali do 4º BPM, ali na esquina da Barroso, com a Princesa Isabel,
então foi bastante tranquilo. O pessoal tratou aí da PEC 55241, né, que atinge em vários temas as mulheres, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, do ensino médio, né? Então foi um evento para demarcar aí que a vida das mulheres está em perigo, querem acabar com os seus direitos. Essa crise hoje toda não é do povo, muito menos especificamente das mulheres, né, que os ricos e os políticos paguem essa conta, porque tudo isso foi produzido por eles. Então, reivindicava-se pela vida das mulheres, contra o golpe, fora Temer, nenhum direito a menos, e pelo fim da violência contra a mulher, né? Hoje foi um dia de luta, demarcado especificamente para isso, né? Então foi importante frisar toda essa mobilização. Aí, como vocês estão vendo, o choque estava ali, mas resguardando ali, cuidando, verificando toda a movimentação presente, mas, repito, tranquilo, de forma pacífica, de forma educada, como sempre são feitos os movimentos em Pelotas. Isso tem que se ressaltar. Bom, pessoal, 19 horas e 46 minutos, este é o programa do SIMP, desta noite, de 25 de novembro de 2016. Vamos para o próximo tema. Como eu falei lá no início do programa, na verdade teve uma audiência pública promovida pelos vereadores na quarta-feira da semana passada, dia 16 de novembro. E ela foi para tratar tecnicamente, politicamente, os impactos que, se essa PEC for aprovada também no Senado e virar alteração da nossa Constituição, ela acabará com muitos direitos. Rapidamente, só para você, cidadão pelotense, brasileiro que está nos assistindo. Idade mínima para se aposentar. Hoje, qualquer trabalhador brasileiro pode requerer o benefício de aposentadoria com 30 anos de contribuição se for homem, se for mulher, e 35 anos de contribuição se for homem. Como ficará com a PEC? Independentemente do... Como ficará com a reforma da Previdência, se assim vier também. Tá? Como ficará? Com a idade mínima entre 65 e 70 anos. Vai ter que ter uma idade mínima, desconsiderando até as diferenças dos tempos reais de trabalho e das jornadas diferenciadas entre homens e mulheres, tanto rurais como urbanos, né? A desvinculação do salário mínimo, a forma de contribuição, né, que muitos trabalhadores possivelmente terão que fazer isso depois já de aposentados, acabar com aposentadorias especiais, a revisão das regras para pensões, igualdade de regras para homens e mulheres, né? Também vai ser afetada, muita coisa vai ser afetada, isso quando chegar a reforma da Previdência. Já nessa PEC, a PEC ela vai tratar que por 20 anos fiquem congelados os investimentos públicos nas áreas da saúde e educação. A gente sempre lembra que hoje na nossa Constituição, ela obriga que gestores, prefeitos, governadores e presidente apliquem do total das suas receitas correntes líquidas, daquilo que é arrecadado, eles apliquem minimamente percentuais previamente estabelecidos. Então, o prefeito de Pelotas não pode aplicar menos do que 25% das suas receitas em educação. Isso tem que ficar bem claro. Por exemplo, na área da saúde, aqui em nível local, os municípios não podem aplicar menos do que 15% das suas receitas. O que acontece com essa PEC, né, que atinge Estado e União também? Ela desvincula isso. O que vai ser previsto para investir-se em saúde e em educação a partir de 2018, se ela for aprovada, é usar o orçamento do ano anterior e só aplicar a inflação do período pelo indexador IPCA. Nada mais do que isso. Salário mínimo, que hoje a sua metodologia de cálculo pega-se o valor atual do salário mínimo, aplica-se a inflação do período deste ano, conforme o INPC, e pega-se o produto interno bruto de 2 anos atrás, que são as riquezas produzidas pelo país. Isto é a forma de reajuste do mínimo hoje. A PEC, ela desvincula as riquezas que o Brasil vai produzir por 20 anos. Quer dizer, então, que somente vão levar em consideração para reajustar o valor do salário mínimo apenas a inflação e medida pelo IPCA. Então vai até diminuir a forma de reajuste do salário mínimo. Aí vejam, por 20 anos, o Brasil, digamos que cresça economicamente, produza mais riquezas. Isso não vai ser mais levado em consideração para aumentar o salário mínimo. Aí vejam o tamanho da disparidade. O trabalhador brasileiro, ele produz,
é ele que faz a riqueza do país, mas aquilo que ele produziu para o país, que ele contribuiu para a nação, não vai se refletir para ele ter o retorno, que seria o reajuste levando a sua riqueza produzida no salário que lhe é pago. E por aí vai, saúde, educação, tantas áreas que vão diminuir efetivamente os investimentos, as ofertas de serviços públicos. Mas senadores e deputados nem tem tanto para se preocupar, né? Qual deles se utiliza de Sistema Único de Saúde, SUS, ou que tem os seus filhos em escolas públicas e não particulares, privadas e até faculdades nesse sentido. Então, como eu digo, é muito fácil o Temer, como presidente, dizer que cada um tem que fazer a sua cota de sacrifício. Da mesma maneira que uma família tem que tirar de uma área ou outra, né, para cortar custos, para colocar naquilo que lhe mais é necessário, o governo está fazendo a mesma coisa? Não, não está. Não está porque está tirando de quem recebe menos, está cortando de quem depende de prestação de serviço público, não está cortando lá nos seus gabinetes, não está cortando nas suas passagens aéreas, não está cortando nos seus vales paletós, não está cortando o seu apartamento funcional, não está cortando os seus jantares. É isso que tem que ficar claro para a nação brasileira. Então, na audiência pública, o objetivo foi de levar toda essa nossa indignação e pedir para os senadores gaúchos não aprovarem esta PEC. Então, uma comissão de vereadores, através dos vereadores Marcos Cunha, Ricardo Santos e o presidente do Legislativo Ademar Ornel, cumpriram lá com a audiência, com o que nós pedimos, nós, trabalhadores de comunidade pelotense, e entregaram em mãos. E, através de imagens que nós vamos colocar agora uma a uma, fica comprovado isso. E é bom que a gente saiba como os senadores vão votar. Então, aí está a foto do comprova, né? Só um pouquinho, Birinha, coloca com mais calma, volta para a primeira imagem, por gentileza. Isso, obrigado. Aí está a imagem do vereador Ricardo Santos, vereador Ademar Ornel e Marcos Cunha, entregando em mãos esta demanda para a senadora Ana Amélia Lemos, para que ela vote contrário agora na terça-feira, dia 29, na primeira votação no Senado. Próxima foto, por gentileza, Birinha. Na próxima foto comprova aí o vereador Marcos Cunha entregando para o outro senador gaúcho, Paulo Paim. E por fim, a última foto então, aí comprova o vereador Marcos Cunha entregando em mãos esse mesmo pedido para o senador, né, Lazier Martins. Ou seja, os três sabem o desejo de não aprovação dessa PEC. Então que a gente acompanhe o voto deles na próxima terça-feira, já que eles representam a vontade dos gaúchos, aquilo que os gaúchos sejam aqueles que depositaram o voto neles ou não. Né? Obrigado, Birinha. Então, está aí a prova de que foi encaminhado o nosso pedido aqui da região sul, lá para os senadores gaúchos. Bom, 19 horas e 53 minutos, temos 6 minutinhos, 5 aí, para abordar um último tema, tá? Muito importante. Quando o SIMP, por diversas vezes, trouxe aqui a este programa imagens, vídeos, né, fotos, denúncias de péssimas condições de trabalho, locais aí da prefeitura que tiveram que ser interditados por denúncias feitas pelo SIMP e por tantas outras situações, nós há muitos anos também colocamos ali o desperdício do dinheiro público, né? Ao mesmo tempo que passa que o prefeito Eduardo Leite teve uma gestão homogênea, sem nenhum tipo de injustiça, sem nenhum tipo de ilegalidade. Não, ilegalidade teve quando contratou aquela empresa Falcone, sem fazer processo licitatório para entregar para o capital privado por mais de 2 milhões de reais de dinheiro dos munícipes pelotense, para os caras fazerem um planejamento estratégico para melhorar a educação de Pelotas, para elevar o IDEB, que mede o nível de educação em Pelotas, que na época Pelotas há 2 anos estava em 33º. Tivemos que fazer denúncia, tivemos que brigar muito, teve que o Ministério Público intervir, né, barrar esse dinheiro desnecessário, porque em se tratando de educação, nós temos aqui a Faculdade Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, a Anhanguera, temos um corpo docente de professores e funcionários de Pelotas, da prefeitura altamente qualificados, e a prefeitura abriu mão de tudinho isso para dar dinheiro para uma empresa que nem sequer é daqui, é de fora, e que tem altas ligações com o partido do PSDB por coincidência. E aí conseguimos barrar isso, né? Que o prefeito optou por, sem licitação,
ainda escolher a empresa que queria. E era pleno desperdício. O que ficou comprovado que era pleno desperdício? Que esse ano, num determinado momento, saiu lá no site da Prefeitura a comemoração que Pelotas aumentou em muito o seu IDEB este ano aqui, passando à frente de várias cidades gaúchas, comemorando o resultado. Pois é, aí agora a Prefeitura comemora o resultado que foi feito só com o serviço local, só com a SMED, com o esforço dos trabalhadores, professores e funcionários da Secretaria de Educação. Então, ficou aí a prova que sem aquele desperdício, aquele dinheiro jogado fora, nós estávamos com a razão. E aí, por que eu quero entrar neste tema que eu tenho que entrar agora? É justamente isso, Alexandre Luna, que está mandando a mensagem aqui, registro, parabéns aí, o Alexandre, é justamente isso que eu vou falar no programa. Então, a denúncia que o SIMP bateu há mais de 2 anos atrás, de um outro exemplo de desperdício de dinheiro público, era o antigo prédio da Copebra, da Cooperativa dos Funcionários do Banco do Brasil, ali na Rua Lobo da Costa, que há muito tempo a Prefeitura estava alugando o prédio, que ficou mais de 1 ano e meio fechado, sem funcionamento, e a Prefeitura mês a mês pagando R$15 mil para o prédio não funcionar, para o prédio não ter feito obra nenhuma naquele tal período e por não ter nem prestado serviço à comunidade pelotense, tá? Então o Ministério Público, diante das nossas denúncias, enfim, ele propôs uma ação civil pública contra a Prefeitura por improbidade administrativa e solicitou reparação de danos. Então o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil após receber a informação do mau uso de verba pública consistente na alocação de um imóvel. E a denúncia foi do SIMP. O prédio foi locado mediante uma dispensa de licitação, quer dizer, o Eduardo gosta de não precisar ter licitação, para sediar a Secretaria hoje lá de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. Então o caso já tramita na 4ª Vara Civil da comarca. A ação foi apresentada pelo promotor de justiça André Barbosa de Borba, tá? O prefeito Eduardo Leite contratou locação, tá? Pelo valor inicial de 15 mil mensais, valor este que depois chegou a 19 mil, após reajustes feitos ainda na renovação do contrato. Só que o prédio permaneceu sem utilização desde 1º de outubro de 2013, até 9 de março de 2016. Vejam bem, quase 3 anos a Prefeitura pagando por um prédio que não funcionou absolutamente nada, não fez licitação e botou o dinheiro do contribuinte fora, simplesmente fora. Então, de acordo com o Ministério Público, até o momento em que o prédio passou a ser efetivamente utilizado, a administração pública municipal já havia gasto mais de R$500 mil, mais de 500 mil para algo que não funcionou, com o aluguel de um prédio inativado, né? Então prova aí que vale a pena sim o SIMP correr atrás, denunciar, colocar nas suas mídias, né? Às vezes as coisas demoram, mas mais cedo ou mais tarde, né, o Poder Judiciário, em algumas vezes também, acolhe os pedidos e verifica, né, que não é um governo assim tão transparente, não é um governo tão probo como se diz, e aí estão as provas. Bom, pessoal, chegamos ao término aqui de mais um programa de TV do SIMP, né, desta noite de 25 de novembro de 2016, reforçando que terça-feira agora será paralisação para os municipários, dia inteiro, todos os turnos. Agora à noite estaremos colocando ali essa convocação e na segunda-feira, porque vai ter uma reunião desta frente pela manhã, é ela que organizará quais atividades serão desenvolvidas na terça. Mas municipários fiquem avisados, paralisação das atividades terça-feira, que é o mesmo dia da votação da PEC no Senado. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, aqui me despeço, desejando a todos uma ótima noite e prometendo nos reencontrar na próxima sexta. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.